Fala pessoal, beleza pura? É o Serjão na área de novo. Já clica, já dá seu like aí, vamos continuar nosso resumão, hein? Hoje, nesse momento aqui, nós vamos falar da giardíase, bem resumido, bem sucinto mesmo. Giardíase que é mais uma infecção parasitária intestinal, né? Então, mais uma doença causada por protozoário. E o protozoário é a Giardia lamblia, também chamada de Giardia duodenalis ou intestinalis. E aí, se a gente fizer uma comparação lá com a amebíase, tá? Lembrem-se que a entamoeba histolítica habita o intestino grosso e a Giardia o intestino delgado. Só para vocês lembrarem aqui, ó, aquela figura das vilosidades do intestino delgado, tá? A Giardia também tem a forma de trofozoito e de cisto. O trofozoito da Giardia é muito diferente do trofozoito da ameba, vocês estão lembrando, né? A Giardia é um protozoário piriforme, flagelado e binucleado. Olha só. Então é piriforme, flagelado, binucleado, né? E o cisto é um pouco mais ovalado. Quando maduro, apresenta também 4 núcleos no seu interior. Tá? Então, apesar do protozoário ser bem diferente, né? A ameba é muito diferente da Giardia, o ciclo biológico é bem parecido. Lembrando que uma habita o intestino grosso e outro o intestino delgado, a Giardia no intestino delgado. Então, os trofozoítos da Giardia colonizam a mucosa do intestino delgado, é ali que eles se multiplicam, né? Fissão binária. Alguns se tornam cistos e saem com as fezes, mais ou menos como lá na amebíase. Então esses cistos vão contaminar o ambiente externo e posteriormente frutas, verduras, alimentos, hortaliças, águas, e outros indivíduos adquirem a infecção pela ingestão dos cistos. Tá? A pessoa ingere os cistos e lá no intestino delgado, no estômago e no intestino delgado, ocorre o desencistamento, originando novos trofozoítos ali no intestino. Basicamente idêntico não, mas bem parecido com o da amebíase. Portanto, também é uma doença de transmissão fecal-oral. Transmissão alimentar, transmissão hídrica. Ok? A maioria das pessoas que se infectam com Giardia lamblia não manifesta sintomas. A grande maioria. Tá? E detalhe, animais também, tá? Animais, inclusive domésticos, também adquirem giardíase. Existe uma discussão no meio científico, inclusive, de se considerar a giardíase como uma zoonose também, que se transmite naturalmente entre humanos e animais domésticos. Ok? Mas quando tem sintomas, os mais comuns são diarreia, normalmente aquosa, explosiva e fétida. Que coisa gostosa, meu Deus! Por causa dos gases, né, ocorre distensão abdominal e dor abdominal também. E em alguns casos, a giardíase pode se tornar uma infecção crônica, né, e principalmente em criança, e aí ela convive com aquilo ali por um tempo um pouco mais prolongado, tem uma diarreia mais prolongada, que pode provocar esteatorreia. Para quem não está lembrando, fezes gordurosas devido à má absorção de nutrientes e principalmente lipídios, né? E má absorção intestinal, consequentemente perda de peso e retardo no desenvolvimento cognitivo e também físico, né? Principalmente nas criancinhas menores aí, tá? Então é uma infecção muito comum, na maioria das vezes benigna, mas em algumas crianças ela pode se tornar um problema mais sério. O diagnóstico é feito o diagnóstico rotineiro, né? Da mesma forma que para outras parasitoses intestinais e não apenas de protozoários, tá? É o famoso exame parasitológico de fezes, com aquele mesmo detalhe, para encontro de cistos nas fezes formadas ou trofozoítos nas fezes líquidas, liquefeitas.
Ok? Olha uma lâmina de exame de fezes. Olha que delícia, ó. Muito gostoso. Bom, e aí? Uma vez diagnosticada a giardíase, tem tratamento? Ah, vocês lembram do enteroteste, né, gente? Só voltando aqui. Existe o enteroteste também, né? A ingestão de uma cápsula gelatinosa com um fio amarrado a ela. Não ingere todo o fio, é claro. Deixa a cápsula agir lá no intestino por algumas horas e depois retira e o conteúdo da cápsula é colocado numa lâmina de microscopia para análise, para procura de trofozoítos, tá? Dando positivo o teste, a giardíase pode ser tratada com metronidazol, tinidazol, secnidazol ou outras drogas, inclusive algumas drogas que na verdade são antihelmínticas, que são mais indicadas para verminoses, mas que possuem um efeito contra giardia, que não é verme, que é protozoário. Por exemplo, o albendazol e a nitazoxanida, que é a anita. Ok? As medidas de profilaxia são exatamente as mesmas para quaisquer doenças de transmissão fecal-oral, né? Higiene pessoal e dos alimentos, como eu já falei lá na amebíase, saneamento básico, tratamento dos indivíduos infectados, engenharia sanitária, educação ambiental também, e combate aos vetores mecânicos. Basicamente a mesma coisa, tá? Bom, gente, a de giardíase é bem mais tranquila, né? Obrigado pela atenção de quem ficou até esse momento. Em breve eu libero as próximas aulas aí. Falta malária, falta leishmaniose, falta toxoplasmose. Grande abraço, gente!